Vira e mexe, vocês perguntam aqui, Júlia, eu tenho uma ferida que não cicatriza, ou eu fiz uma cirurgia, eu tenho dificuldade de cicatrização, né? Por que essa pergunta é tão comum e o que é que acontece, né? Fato é que a gente tem diferenças constitucionais de uma pessoa em relação à outra. E dentro dessas diferenças constitucionais, muita dessa parte é relacionado às nossas células, né? Então existem células, quando você fala de cicatrização, né, de ferida, né, que envolve hemostasia. Então existem pessoas que sem doença nenhuma têm uma cicatrização melhor do que outras. Isso a gente sabe que acontece, né? É que nem quando a gente vê, tem pessoas que você faz a mesma cirurgia, é parecido, técnica parecida, cirurgião parecido, doença parecida, idade do paciente parecida, e às vezes uma cicatrização fica completamente imperceptível, e outras vezes fica aquela cicatrização um pouco mais aumentada, borda mais aumentada, né? Às vezes tem paciente que tem formação de queloide, né? Que aí já é outro contexto, mas de um modo geral, o que é que você tem que entender? Que cada organismo, ele tem uma diferença uma em relação à outra, inclusive na cicatrização. Da mesma forma que a gente tem aparência diferente, nossa cicatrização é diferente. Claramente a gente sabe que a média das pessoas, até quando eu falo com o paciente, eu vou te operar daqui a 10, 14 dias, você vai vir tirar os pontos, porque na média as pessoas entre 10 e 14 dias a cicatrização está ok. Às vezes eu vejo aquela cicatrização e falo, não dá para tirar, vou esperar um pouquinho mais, porque normalmente tem essa diferença de pessoa para pessoa, mas a grande maioria vai ser daquela maneira. E aí agora a gente vai chegar porque algumas pessoas têm dificuldade de cicatrização. Da mesma forma que eu falo de maneira geral de ter uma diferença, existem doenças e condições clínicas que dificultam ou pioram a cicatrização. Por exemplo, a diabetes. A diabetes é uma doença que, uma série de consequências que ela tem no nosso corpo, uma delas é dificultar a cicatrização do paciente. Então, o paciente diabético tem cicatrizações mais difíceis, né? Segunda doença muito comum, né? As doenças relacionadas à obesidade. Então, a obesidade, o paciente obeso, ele tem uma dificuldade maior de cicatrizar. Não estou dizendo que todo obeso, nem que todo diabético vai ter problema de cicatrização, mas, na média, o paciente obeso, o paciente diabético vai ter uma dificuldade de cicatrização maior. E existem doenças específicas que eu não vou estar detalhando para vocês, né? Mas existem condições como o próprio envelhecimento que dificulta a cicatrização. A gente sabe que a criança tem uma cicatrização geralmente melhor do que quando você está mais idoso, quando você envelhece. Então, o processo próprio de envelhecimento vai, às vezes, dificultando nossa cicatrização. Como eu falei para vocês, não é regra geral, vão ter pacientes idosos com a cicatrização perfeita, né? E eu vou explicar direitinho para eles a situação, qual doença ele tem que pode prejudicar ou não, né? Além disso, existem algumas drogas que a gente utiliza, né? O corticóide é a clássica, porque a gente trabalha com muito paciente oncológico, paciente que tem câncer, e esses pacientes muitas vezes estão usando corticóide. Além disso, essas doenças que consomem o paciente, como o próprio câncer, que eu dou exemplo para vocês, também podem piorar a cicatrização, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? São situações e situações, remédios, doenças e tudo que podem estar piorando sua cicatrização, tá bom?